Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo de entrevista. E essa aula, para mim, é um pouco quase inusitada. Eu vou dizer que nos planos iniciais, assim, lá atrás, não sabia nem que eu tinha necessidade dessa aula. Mas um dia no Instagram começaram a mandar perguntas assim: o que responder quando perguntam se você tem namorado? Ou o que responder quando perguntam sua religião? Eu pensei, gente, mas não tem que responder esse tipo de coisa, né? Aí eu abri uma caixinha e perguntei, qual foi a pergunta mais bizarra que vocês receberam? E veio tanta coisa. E o que mais me assustou é uma frequência muito grande, não só perguntas muito bizarras, mas muita gente reportando o mesmo tipo de pergunta. Então eu percebi que, na verdade, acontece mais frequentemente do que deveria, e a gente também tem que estar preparado para como lidar com isso na entrevista. Porque eu entendo que, principalmente quando você está ali naquela situação de que você já está numa situação em que você tem que responder perguntas. Então, quando eles te mandam uma pergunta daquelas, a sua primeira reação é pensar, eu tenho que responder, né? Eu estou numa entrevista, ele me faz pergunta, eu respondo. Então, se ele me fez uma pergunta, eu tenho que responder. Mas algumas coisas são simplesmente inapropriadas, não tem nem nada seu que influencia seu trabalho que aquela resposta vai dizer alguma coisa sobre, certo? Mas eu entendo que se aquilo aparece numa situação em que você nem pensou direito, a gente não reage, a gente só responde. Às vezes isso acontece no dia a dia, né? Alguém vem e pergunta alguma coisa, ou fala alguma coisa, e você não reage direito. E depois você fica pensando, gente, mas aquilo foi tão absurdo. Eu devia ter reagido, eu devia ter falado alguma coisa, eu devia ter me posicionado, e, né, tira o nosso sono depois. Então, vamos se preparar para esse tipo de coisa antes, para a gente saber como navegar esse tipo de situação na entrevista. Existem algumas coisas que eu realmente acho que a gente não tem que responder. Se você se sente bem, se acha tranquilo, foi num momento, foi ali numa coisa descontraída, a pessoa perguntou, você sentiu que não teve, assim, nenhum preconceito com a pergunta, você se sentiu bem, quer responder? Cara, responde, vai em frente. Tô falando mais para situações em que aquela pergunta te parece estranha, você não se sente confortável em responder, mas como aquilo te pegou de surpresa e você está nessa situação em que você se sente quase obrigado a responder, você acaba respondendo ou acaba fazendo alguma coisa, te deixa desconcentrado para o resto da entrevista. Então, eu acho que é bom a gente estar preparado. Eu nunca passei por isso pessoalmente, então eu não sei como eu teria reagido, mas hoje em dia eu penso que se aparecer essa situação, eu vou estar preparado porque parei para pensar sobre. Então, de novo, perguntar sobre o que seus pais fazem de profissão. Qual a influência que isso tem? Tipo, se eles perguntarem, seus pais trabalham com alguma coisa que tem conflito de interesse? Tá, seus pais trabalham com algum fornecedor? Tem esse tipo de coisa. E geralmente, na verdade, você vai ter que assinar alguma coisa desse tipo ao ser contratada, né? Você tem que falar que não tem conflito de interesse na família. Então, digamos que eles perguntaram qual é a profissão dos seus pais. Eu acho que em geral, não tem nenhuma coisa a não ser no conflito de interesse. Pergunta, qual é a relevância dessa pergunta pro cargo? Aí se a pessoa fala, não, é para entender se eles não têm conflito de interesse. Você pode falar, não, não tem conflito de interesse. Eles não trabalham com nada relacionado com essa indústria. Ou, se tiver conflito de interesse, vocês podem abrir o jogo nessa hora. Não conflito de interesse, mas se trabalhar em alguma indústria parecida, tem que ver se vai ter que investigar se realmente entra em conflito de interesse ou não. Mas eu acho que a minha dica seria sempre que a pergunta for meio esquisita ou passando um pouco do limite, ou do seu limite, né, de se sentir confortável, pergunte qual é a relevância daquilo. Nesse caso, pode ser que ele fale isso, e você pode falar simplesmente, não, não tem nenhum conflito de interesse. Aí a gente fala, não, mas eu quero saber o que eles fazem. Você pode perguntar de novo, mas eu não entendo qual é a relevância disso. Eu acho que a gente colocar esse tipo de coisa mostra que a gente entende também onde está o nosso limite. E se é uma empresa que vai continuar te pushing, né? Como fala isso? Forçando a responder uma coisa assim, como é que eles vão ser no dia a dia lá? Eles vão te ligar à meia-noite para trabalhar? Porque eles não vão entender o limite entre sua vida profissional e sua vida pessoal? Então, eu acho que se ele perceber na hora, não, realmente, talvez eu tenha passado um pouco do limite aqui, vai seguir em frente à entrevista, tranquilo. Se não, se ficar insistindo, acho que é de novo aquela coisa que eu falo pra vocês às vezes. A gente quer trabalhar num lugar assim, né, em que a gente não pode ter, quando pergunta sobre sexualidade, gente, eu vi casos de pessoas que perguntaram qual é a sua orientação sexual na entrevista.
o que isso tem de diferença. Só que, às vezes, na hora que te perguntam, você não sabe o que falar, você fala, não, eu sou hétero. Tipo, mas por que você quer saber disso? Tipo, é uma coisa tão louca. Então, eu acho que sempre que aparecer alguma coisa assim, respira e pergunta qual é a relevância disso pro cara. Você podia me explicar, por favor? Tentando ser do jeito mais, né, polido possível, mas falar, você podia me explicar qual é a importância disso, qual é a relevância disso para a entrevista? E aí joga a bola pra pessoa. Por exemplo, se você tem namorado ou não, se você tem plano de casar logo ou não, se você quer quase assim, e aí, você vai ter filho logo, a gente vai ter que pôr você em licença logo, tipo, ou se você, qual é a sua orientação sexual, qual é a sua religião, o tanto de gente que teve me falando aqui, perguntaram sobre a religião, e eu falar, existe uma religião oficial dessa empresa? Tem alguma coisa que eu precise ser alguma religião para falar isso? Não, então eu prefiro não responder. Porque, de novo, gente, se vocês se sentem confortáveis, vocês estão conversando de um jeito bem informal com o entrevistador, sentiu uma conexão, a pessoa perguntou e você achou que aquilo foi bem tranquilo, não tô dizendo que não é para vocês responderem esse tipo de coisa. Mas, em geral, perguntar sobre a religião para muita gente é tipo, por que você quer saber disso? Tem algum problema, né? Tem alguma coisa que eu deveria saber? Qual é a relevância disso? Então, eu espero que isso sirva só para vocês ficarem atentos de que isso pode acontecer. Não deveria, mas pode, para não vocês não serem pegos tão de surpresa e acabarem ficando, primeiro, responder alguma coisa que vocês não estão confortáveis em falar, que vocês não gostariam de responder, mas como aquilo veio, né, de supetão, se ele fala, e também para não te distrair do resto da entrevista. Eu acho que é uma decisão nossa entender o que a gente quer responder desse tipo de pergunta ou não. Inclusive, é muito bizarro isso mesmo, mas assim, eu vou começar a entrevistar candidatos a trainee para o programa da Heinz, como um primeiro screening. Eles vão pegar trainees antigos para fazer uma das entrevistas. E eles falaram, na Holanda é proibido por lei fazer esse tipo de pergunta sobre religião, sobre orientação sexual, então eles poderiam inclusive denunciar sei lá, tomar multa, talvez por comportamento inapropriado. Então, eu não sei como é no Brasil, como é de lei, eu também não sabia disso até ter tido esse treinamento agora recentemente, mas tenta dar uma olhada, porque eu acho que não tem cara de que deveria ser muito normal perguntar sobre a religião. Talvez seja permitido, mas talvez vá contra o próprio código de ética da empresa. Então, dê uma olhada depois. Se a entrevista for com alguém da empresa, mais difícil, e eu acho que daí serve a reflexão de será que eu quero realmente trabalhar aqui? Que estão interessados em qual é a minha orientação sexual, a minha religião. Ou, se for uma empresa terceirizada, tipo consultoria de RH que está fazendo aquelas entrevistas iniciais, eu reportaria. Por que eu reportaria? Porque pode ser que a empresa não está nem sabendo. Né? Teve uma história de uma menina que estava tendo entrevista com só praticamente homens, ela era a única menina, e perguntaram, era uma entrevista coletiva, assim, e perguntaram só pra ela se ela tinha namorado. Não perguntaram pra nenhum dos caras, perguntaram pra ela da religião, se ela tinha namorado, se ela tinha plano de casar, na frente daquele todo mundo. Gente, uma situação, primeiro, mega constrangedora e super preconceituosa, né? Super discriminatória. Então, e era uma terceirizada de RH. E isso acaba manchando a própria empresa, a empresa que está contratando, que às vezes nem sabe que isso está acontecendo. Então, eu entraria em contato, se for uma terceirizada, eu entraria em contato com o RH da empresa que está contratando, né, não da de RH, e ia falar, essa situação aconteceu. Não estou, né, pedindo para nenhuma resolução de problema nem nada, só queria reportar que isso aconteceu, foi desconfortável, eu não entendi muito o propósito, mas eu queria que vocês soubessem porque isso pode acabar impactando a imagem que vocês têm com os candidatos. E mandaria. Eu mandaria. Se vocês não se sentem confortáveis de novo, vocês não precisam fazer. Essa aula é menos aula, é mais um alerta e uma preparação psicológica para caso isso aconteça. Então, entendam, vocês não precisam responder coisas que passem ali do limite, que não tenham relevância para o seu dia do trabalho. As situações que a gente passou, né? Todos os exemplos de estar que a gente pode responder. Aquilo é para entender como você vai ser trabalhando. Agora, esse tipo de coisa que afeta a sua vida pessoal não deveria ser perguntado em entrevista. Se eles começarem a perguntar, pergunte, questione qual é a relevância disso, tem algum motivo especial que você está me perguntando esse tipo de coisa. Se eles não tiverem uma explicação e bola pra frente,
show, não precisa responder. Se eles ficarem, não, mas por que você não quer falar que você tem namorado ou não? Meu, porque eu quero entender qual é a relevância disso. Não, mas por que você não quer falar? Putz, aí a gente pode pensar, vale a pena? A gente quer fazer isso ou não? E eu reportaria. Se não for alguém da própria empresa, eu reportaria. Porque às vezes essa terceirizada de RH acaba manchando a imagem da própria empresa que contratou ela. Beleza, galera?